Olá, meu nome é Dr. José. Para quem não me conhece, sou terapeuta ocupacional, acupunturista e também reikiano. E hoje eu vou apresentar para vocês a minha tese de doutorado, intitulada Auriculoterapia como terapêutica integrativa na promoção da saúde mental em usuários da atenção primária à saúde com queixa de ansiedade, o estudo de métodos mistos. Então, essa apresentação ela é composta pela introdução, revisão de literatura, marco teórico, objetivos, método, resultados, integração dos resultados quantitativos e qualitativos, discussão e conclusão. Sabe-se que no âmbito do SUS nós temos 29 práticas integrativas e complementares que são reconhecidas, e dentre essas práticas integrativas nós encontramos a auriculoterapia, que é uma técnica da medicina tradicional chinesa que visa estimular os acupontos que estão situados no pavilhão auricular para promover um equilíbrio energético e orgânico em nosso corpo. E estudos trazem que a auriculoterapia tem demonstrado resultados positivos na redução dos níveis de estresse e melhoria na qualidade de vida, melhora na qualidade do sono, ansiedade e humor deprimido, melhora dos sintomas clínicos para depressão após acidente vascular encefálico. Então, com base nesses resultados, pode-se pensar que a auriculoterapia pode proporcionar resultados positivos na promoção da saúde mental de usuários da atenção primária à saúde que apresentam queixas de ansiedade. Ademais, a saúde mental ela é indispensável para o bem-estar geral das pessoas e que permite à pessoa lidar com os eventos adversos da vida. Ademais, estudos trazem que quando a ansiedade está elevada, está extremamente elevada, pode afetar a saúde física, emocional e a qualidade de vida da pessoa. E a ansiedade, ela está entre as principais causas de incapacidade no mundo. Para essa tese de doutorado, nós fizemos uma revisão da literatura, cujo objetivo era identificar e analisar as evidências existentes sobre a utilização da auriculoterapia no cuidado em saúde mental. E nós observamos que a auriculoterapia foi um recurso promissor para as manifestações ansiosas, depressivas e alívio no estresse. Como justificativa para esse estudo, ao se analisar os efeitos da auriculoterapia na promoção da saúde mental em usuários da atenção primária à saúde, esse estudo pode proporcionar conhecimento que sustente a viabilidade da aplicação dessa prática integrativa como auxiliar no tratamento de usuários que apresentam queixas de ansiedade, sustentar a formulação de políticas públicas e estratégias de ações locais visando a integralidade da atenção aos usuários da atenção primária à saúde, bem como subsidiar estudos futuros que possam ser replicados em outras localidades geográficas e aprofundar novas possibilidades terapêuticas
com vistas à integralidade da atenção em saúde junto ao Sistema Único de Saúde. E este estudo tem como questão norteadora quais os efeitos da auriculoterapia na promoção da saúde mental em usuários com queixa de ansiedade na atenção primária à saúde. Como marco teórico, nós utilizamos o referencial teórico da atenção primária, pois a atenção primária ela é o contato preferencial dos usuários, principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS. Ela é desenvolvida por meio de exercício de práticas de cuidado e gestão democráticas e participativas dirigidas a populações de territórios definidos. Ela possui um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo que visa aí ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de dano e manutenção da saúde. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, e ela considera o sujeito em sua singularidade, complexidade, integralidade e inserção sociocultural. E, de acordo com Mendes, para se ter uma atenção primária à saúde de qualidade, é essencial que ela atinja, os seus princípios, que são, primeiro, contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação, focalização na família, orientação comunitária, e que ela exerça e cumpra as suas 3 funções principais, que é a resolubilidade, comunicação e a responsabilização. Como objetivos, então, o objetivo geral dessa tese foi analisar os efeitos da auriculoterapia na promoção da saúde mental em usuários com queixa de ansiedade na atenção primária à saúde do município do interior da região do Triângulo Mineiro, e nós tivemos 3 objetivos específicos, que foram identificar usuários com queixa de ansiedade na unidade de atenção primária à saúde pesquisada, avaliar a ansiedade, a qualidade de vida e a satisfação dos participantes com a sua saúde antes e depois da aplicação da intervenção terapêutica, analisar as percepções dos participantes sobre os efeitos da auriculoterapia na sua ansiedade, em sua qualidade de vida e na satisfação com sua saúde. Como método, então, nós utilizamos o método misto explanatório sequencial, que, de acordo com o Criswell e Clark, traz que o pesquisador começa com a coleta e análise de dados quantitativos, seguida da coleta e da análise de dados qualitativos, para ajudar a explicar os resultados quantitativos iniciais, ou seja, os dados qualitativos têm que explicar os dados quantitativos. E esse estudo foi realizado na Unidade Matricial de Saúde Valdemar Ial Júnior, no município de Uberaba, que conta com 3 equipes da Estratégia de Saúde da Família, que são Santa Terezinha, Jardim Espírito Santo e Fabrício. E participaram desse estudo participantes que apresentavam queixa de ansiedade e que foram indicados pelos profissionais de saúde das 3 equipes da Estratégia de Saúde da Família da Unidade Matricial Valdemar Ial Júnior. Então, como critérios de inclusão, então os participantes deveriam ter acima de 18 anos,
não estar realizando outra terapêutica energética, como por exemplo, homeopatia, massagem, terapia floral, reiki, entre outras. E ele deveria apresentar, né, queixa de ansiedade a partir do nível leve do instrumento DAS 21, que é utilizado para avaliar sintomas de ansiedade, estresse e depressão. Como critério de exclusão foram apresentar infecção, inflamação ou ferimento no pavilhão auricular, fazer uso de piercing na orelha, salvo brinco, estar em período gestacional, estar em surto psicótico ou em fase aguda de alguma doença, não comparecer em 2 ou mais sessões consecutivas, iniciar o tratamento medicamentoso para queixa de ansiedade, ao mesmo tempo em que utiliza a auriculoterapia, e ter Covid-19 menos de 15 dias antes do tratamento. Então, para alcançar o objetivo específico 2, então nós utilizamos alguns instrumentos na fase quantitativa, como por exemplo o DAS 21, que é uma escala de autorrelato e autoaplicável, desenvolvida por Lovebound e validada para o Brasil por Vignoli e Tucci. Então, esse instrumento possui 3 subescalas com 7 questões do tipo Likert de 4 pontos. E esse instrumento ele é utilizado para avaliar os sintomas emocionais de ansiedade, estresse e depressão durante a última semana. E dentro desse instrumento, os itens que se referem à ansiedade são 2, 4, 7, 9, 15, 19 e 20, onde são avaliados os sintomas de excitação do sistema nervoso autônomo, efeitos músculo-esqueléticos, ansiedade situacional, experiências subjetivas de ansiedade. Ademais, dentro desse instrumento, há uma classificação dos níveis de ansiedade, que variam de normal, leve, moderada, severa e extremamente severa. E o cálculo do instrumento se dá pela soma das respostas dos itens que compõem cada uma das 3 subescalas, multiplicada por 2 para obter o score final. Também nós utilizamos outro instrumento, que foi o Recall Breath, que foi criado e desenvolvido pelo grupo de qualidade de vida da OMS, e também o instrumento foi validado para o Brasil. Ele contém 2 questões gerais de qualidade de vida e 24 questões que são distribuídas nos domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. As suas respostas são estruturadas a partir de uma escala do tipo Likert, variando com intensidade nada extremamente, capacidade nada completamente, frequência nunca sempre e avaliação muito insatisfeito a muito satisfeito, muito ruim a muito bom. E neste instrumento não possui um resultado global sobre a qualidade de vida. E os resultados de cada domínio são analisados de forma separada e a determinação dos scores dos domínios se dá multiplicando-se a média de todos os itens incluídos dentro de um domínio por 4. Ademais, os scores desse instrumento varia de 0 a 100, ou seja, quanto mais perto de 100, melhor é a qualidade de vida do domínio. Também na fase quantitativa, durante as sessões de auriculoterapia, também foram utilizadas as técnicas de coleta de dados da observação participante e foi feito um diário de campo.
Bom, também para alcançar o objetivo específico 3, também foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, cujo objetivo era captar a percepção dos participantes sobre efeitos da auriculoterapia na sua ansiedade, em sua qualidade de vida e na satisfação com sua saúde, e os dados provenientes da observação participante que foi registrada no diário de campo durante as 10 sessões de auriculoterapia foram utilizados no processo de análise dos dados das entrevistas semi-estruturadas feitas no programa Atlas-T, versão 22. Agora eu irei comentar para vocês sobre os procedimentos para a coleta de dados. Então, a fase quantitativa, ela teve uma duração de junho de 2021 a fevereiro de 2022. Então, eu conversei com os profissionais de saúde e lá eles me indicaram usuários que apresentavam queixas de ansiedade. Após eles me passarem esses usuários, eu entrei em contato com esses usuários e os que aceitaram participar desse estudo. Então, após a identificação desses usuários, foi realizado um cálculo amostral para averiguar o número de participantes que iriam participar da fase quantitativa. Então, tudo isso era para alcançar o objetivo específico 1. Também, quando o usuário aceitava participar desse estudo, então, inicialmente, nós aplicávamos 2 instrumentos, que é o DAS-21 para avaliar sintomas de ansiedade e o Recall Breath para avaliar a qualidade de vida. Assim, com cada usuário, nós fizemos 10 sessões de auriculoterapia, utilizando os pontos Shenmen, rim, sistema nervoso simpático, fígado, relaxamento muscular, tronco cerebral, coração, pulmão, ansiedade 1 e 2, que foram pontos que a literatura traz que tem efeito em sintomas de ansiedade, estresse e depressão. Então, quando acabava as 10 sessões, os instrumentos DAS-21 e o Recall Breath eram reaplicados para alcançar o objetivo específico 2. E na análise dos dados quantitativos, então, na realização das análises, empregaram-se modelos mistos no programa R versão 4.1 e, após a fase quantitativa, houve a seleção dos participantes que completaram as 10 sessões de auriculoterapia e houve também o refinamento das questões qualitativas. Então, para realizar o cálculo do tamanho da amostra na fase quantitativa, nós fizemos um estudo piloto com 31 participantes, cuja avaliação ocorreu em 2 momentos, antes e após o procedimento da auriculoterapia. Houve também a coleta dos dados de caracterização socioeconômica, que inclui os itens sexo, idade, estado civil, escolaridade, religião e profissão. Também foram coletados os scores de ansiedade, estresse e depressão do DAS-21 e as pontuações dos domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente do Recall Breath. E na realização das análises empregaram-se modelos mistos. E o cálculo do tamanho da amostra foi realizado através do programa R, versão 4.1, utilizando os pacotes IM4 e Long Power. Adotou-se um nível de significância de 5%, diferença entre os tempos de 5 pontos e poder de 90%,
Assim, o tamanho amostral mínimo requerido foi de 120 avaliações. Então, na fase quantitativa, houve a participação aí de 60 participantes. Agora, como que foi feita essa análise estatística? Como eu expliquei para vocês, então, nos dados quantitativos, foram coletados os dados da caracterização socioeconômica, que incluía idades, sexo, idade, estado civil, escolaridade, religião e profissão, scores do DAS 21 e as pontuações do RUCOL-BREF. E eles foram analisados no programa R, versão 4.1, foram empregados aí modelos mistos com adoção no nível de significância de 5%. Como variáveis de desfecho, foram considerados aí os domínios de ansiedade, depressão e estresse do DAS 21 e os domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente do RUCOL-BREF. Como variável dependente, nós utilizamos o critério de informação de ACAIC. No DAS 21, nós utilizamos o modelo de contagem e no RUCOL-BREF, conjunto reais. Como variáveis independentes, então, além do momento da avaliação antes e depois da intervenção, foram consideradas também as variáveis de idade, sexo, estado civil, escolaridade e religião. E para a adequação do modelo ajustado, nós utilizamos o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, tá? E também foi calculado o aumento relativo da média, sendo que valores acima de 1 indicam aumento relativo da média, enquanto valores abaixo de 1 indicam redução relativa da média. Em relação aos dados qualitativos, então, a coleta desses dados, então, houve uma duração de abril a junho de 2022 e foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas com os participantes para alcançar o objetivo específico 3. E essas entrevistas foram gravadas por um aparelho celular e cada entrevista teve uma duração de 1 hora. Ademais, essas entrevistas foram codificadas pela letra P, seguida de número sequencial. E como que foi feita a análise dos dados qualitativos? Foi realizada através da análise de conteúdo temática, seguindo as fases de pré-análise, exploração do material, tratamento e interpretação dos resultados obtidos. E para fazer essa análise, nós utilizamos o programa Atlas-T versão 22. E após a fase qualitativa, nós fizemos também a integração dos resultados quantitativos e qualitativos, cujo objetivo era identificar consonâncias, divergências e possíveis interfaces. Em relação aos aspectos éticos, essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Agora, eu irei comentar sobre os resultados da fase quantitativa. Então, em relação ao perfil sociodemográfico dos participantes, então, participaram dessa fase quantitativa 60 participantes, sendo que 88,3% eram mulheres e 11,7% eram homens. A idade deles variou de 18 a 66 anos, com média de 38,32 anos. E 50% dos participantes eram solteiros,
48,3% tinham ensino superior completo, 35% não pertenciam a nenhuma religião e 13,3% eram assistentes administrativos. Em relação à classificação dos níveis de ansiedade, estresse e depressão dos participantes, antes e depois do tratamento da auriculoterapia, nós observamos que, antes da intervenção, 61,7% dos participantes estavam apresentando ansiedade extremamente severa. Após a intervenção, 86,7% passaram a apresentar ansiedade normal. Antes da intervenção, 36,7% estavam apresentando estresse severo. Após a intervenção, 88,3% passaram a apresentar estresse normal. Em relação à depressão, antes da intervenção, 23,3% dos participantes estavam apresentando sintomas de depressão moderada a extremamente severa. Após a intervenção, 90% dos participantes passaram a apresentar sintomas de depressão normal. Com base nesses resultados, nós observamos que, após o tratamento da auriculoterapia, observa-se uma redução dos níveis de ansiedade, estresse e depressão. Em relação às medidas resumo dos scores de ansiedade, estresse e depressão dos participantes, antes e depois do tratamento da auriculoterapia, nós observamos que, após a intervenção da auriculoterapia, houve uma redução dos valores médios dos scores de ansiedade, estresse e depressão. Também, em relação ao efeito da intervenção sobre os scores de DAS-21 em relação aos domínios de ansiedade, estresse e depressão, nós observamos que, após as 10 sessões da auriculoterapia, houve uma redução relativa da média da ansiedade de 88,7%, do estresse 69,46% e da depressão houve uma redução de 83,66%. Também, em relação ao modelo de regressão multivariado do efeito da intervenção sobre os domínios DAS-21 de ansiedade, estresse e depressão, ajustado para fatores demográficos, nós observamos que, após a intervenção da auriculoterapia, observou-se uma redução relativa da média da ansiedade de 87,72%, sendo que os participantes que apresentavam nível de escolaridade mais elevado, houve uma redução de 22,91% em relação aos participantes com escolaridade média ou menor. Em relação ao estresse, houve também uma redução de 69,46% e em relação à depressão, houve uma redução de 82,51%, sendo que os participantes que tinham uma escolaridade superior, houve uma redução de 37,02% em relação aos participantes com escolaridade média ou menor. Agora, em relação à autopercepção da qualidade de vida e da satisfação com a saúde dos participantes antes e depois do tratamento da auriculoterapia, nós observamos que, antes da intervenção,
45% dos participantes, eles autoperceberam a sua qualidade de vida como nem ruim e nem boa após a intervenção. 61,7% dos participantes autoperceberam a sua qualidade de vida boa. E antes da intervenção, 35% dos participantes estavam nem satisfeitos nem insatisfeitos com a sua saúde. Após a intervenção, 46,7% dos participantes eles estavam satisfeitos com sua saúde. Então, com base nesse resultado, nós observamos que houve melhora na percepção da maioria dos participantes em relação à sua qualidade de vida e na satisfação com sua saúde. Em relação às medidas resumo dos domínios de qualidade de vida dos participantes antes e depois da aplicação da auriculoterapia, com base no questionário Recall-Breath, nós observamos que após a intervenção da auriculoterapia, houve um aumento na média dos scores da qualidade de vida em todos os domínios do Recall-Breath após o tratamento da auriculoterapia, sendo que o domínio físico apresentou a média de score mais alta, seguida pelos domínios de relações sociais, psicológico e meio ambiente. Em relação aos resultados do modelo tempo dos domínios de qualidade de vida e do Recall-Breath, então nós observamos que após a intervenção da auriculoterapia, houve um aumento médio nas pontuações dos domínios físico, com estimativa 0,99, meio ambiente com estimativa 0,40, psicológico com estimativa 0,76 e relações sociais houve um aumento relativo de 20,67%. Então, em relação aos resultados do modelo final dos domínios de qualidade de vida do Recall-Breath, nós observamos que houve um aumento de todos os domínios de qualidade de vida, mesmo após o ajustamento para os fatores sociodemográficos. E na idade maior estava relacionada a menores scores dos domínios físico, meio ambiente e relações sociais. Em relação ao sexo masculino, estava relacionado a maiores scores dos domínios físico, psicológico e relações sociais. E a maior escolaridade estava relacionada também a maiores scores dos domínios físico e psicológico. E sem religião estava relacionada a menores scores dos domínios físico e psicológico. Agora eu irei explicar para vocês sobre o tamanho da amostra qualitativa e o aprimoramento das questões qualitativas. Então, nos dados quantitativos, nós observamos que 86,7% dos participantes apresentaram nível de ansiedade normal, 61,7% avaliaram a sua qualidade de vida como boa e 46,7% ficaram satisfeitos com sua saúde. Então, entender esse fenômeno para nós foi muito importante. Então, assim, nós escolhemos de forma intencional 20 participantes que apresentaram de forma simultânea nível de ansiedade normal e que autoperceberam a sua saúde e que autoperceberam, né, uma qualidade de vida boa e que estavam satisfeitos com a sua saúde. Também para entrevistar esses participantes, nós que construímos um roteiro de entrevista semi-estruturado para entrevistar esses indivíduos. Também na fase quantitativa,
nós observamos também que 3,7% dos participantes autoperceberam a sua qualidade de vida como ruim e 11,7% estavam insatisfeitos com sua saúde. Então, entender também esse fenômeno para nós foi muito importante. Então, nós também entrevistamos esses participantes. Agora, irei falar para vocês sobre os resultados da fase qualitativa. Então, nessa fase qualitativa, participaram 17 participantes, 82,35% eram mulheres e 17,64% eram homens. Em relação à idade deles, era de 26 a 58 anos, com média de 40,58 anos, 64,7% aí eram casados, 35,29% eram solteiros, 52,94% tinham ensino superior completo, 47,05% não pertenciam a nenhuma religião e 17,64% eram agentes comunitários da saúde. Então, através da análise das entrevistas, emergiram aí 7 categorias temáticas que eu irei agora discuti-las de forma minuciosa. Em relação à primeira categoria, que se refere ao conhecimento limitado dos usuários a respeito da auriculoterapia e de seu potencial de cuidado, nós observamos que grande parte dos participantes desconheciam as potencialidades do uso da auriculoterapia e alguns tiveram acesso ao tratamento da acupuntura, auriculoterapia, por meio de serviço privado. Como, por exemplo, nós podemos observar esses dados através desses relatos. Já eu tinha ouvido falar, mas conhecimento eu não tinha feito esse tratamento e foi a primeira vez. Bem pouco, eu ouvi falar, já li alguma coisa, mas não tinha muito conhecimento não. Já tinha ouvido falar, mas eu não sabia dos benefícios que ela trazia, né? Eu entendi superficialmente do que se tratava. Eu tinha conhecimento da acupuntura normal, né? Agora, com as sementinhas foi uma novidade, eu não conhecia. Eu já tinha conhecimento e eu já tinha feito 2 vezes a auriculoterapia. Na primeira vez que eu fiz foi no ano de 2020. Não minto, foi no ano de 2019 e eu tinha feito 12 sessões. E aí depois, no ano de 2020, eu tive que fazer de novo com um médico. Também, nessa categoria do impacto da ansiedade na saúde física e mental, nós observamos que a ansiedade estava ocasionando nos participantes dor de cabeça, queda de cabelo, aumento da pressão arterial, taquicardia, enjoo, ânsia de vômito, pensamento acelerado, falha na memória, estava ocasionando prejuízos ao sono e descanso e alguns participantes, no intuito de lidarem com a ansiedade, alguns recorriam à comida e ao tabaco. Então, essas informações nós podemos observar nos seguintes relatos. Eu sentia tanta coisa, eu sentia tanta dor, de cabeça, era enxaqueca, era enjoo, era tanta coisa. Aí eu falava assim, gente, depois disso tudo, aí a minha pressão estava muito alta. A minha queda de cabelo, tinha queda de cabelo assim, absurda, muito forte. Eu estava tendo às vezes taquicardia, sabe? Em alguns momentos de crise. Era exagerado, era muita ansiedade, aí começava às vezes me dar ânsia, eu começava a sentir algumas coisas que eu sabia que tinha relação com essa ansiedade, que era bem exagerado. Começou com as noites mal dormidas, assim, de eu ficar muito agitada durante o dia, sentindo um cansaço extremo, mas com agitação e pensamento bem acelerado, e não dormia bem à noite.
E assim eu fui ficando com problemas, com falhas na memória e raciocínio lento. Nossa, eu não dormia direito. Eu descontava a minha ansiedade em comer à noite. Não conseguia ordenar os pensamentos e isso acabava me desestabilizando mais ainda, deixando mais ansioso, fumando bastante, descontando, brigando com pessoas próximas a mim. Em relação à categoria repercussões da pandemia nos fatores psicológicos, econômicos, sociais e físicos, nós observamos aqui que a pandemia estava afetando de forma negativa a ansiedade, a preocupação. Alguns participantes tiveram que lidar com a morte de pessoas queridas, medo de ser infectado, infectar pessoas próximas e da possibilidade de morrerem caso fossem infectados. Também a pandemia afetou o convívio social em virtude do distanciamento social, o trabalho, casos, e houve casos também de violência doméstica contra a mulher. Então, esses dados nós podemos observar nos seguintes relatos. A minha ansiedade aumentou, eu perdi 2 vizinhos meus, um de cima e outro de baixo, eu perdi 2 primos. E aí começou a bater o desespero na gente, foi que eu fiquei meio desesperada. Desesperei por causa da minha mãe também, por ser idosa, eu por ter pressão alta. A gente não podia pegar Covid, porque meu marido tinha problema respiratório, bronquite, sinusite, rinite. Aí eu fiquei morrendo de medo. Eu passei a ter crise de ansiedade, de sentir falta de ar, taquicardia. Eu tinha muito medo, muito medo de pegar Covid, muito medo de morrer, muito medo de transmitir para minha família. Eu trabalhei na linha de frente e tem muitas pessoas que eram dos grupos de risco na minha família. Minha mãe e minhas irmãs. Eu fiquei muito tempo sem ir na casa delas. Eu tenho muito essa questão de sair. Eu não gosto de ficar em casa. Ficar isolado, então, ser obrigado a ficar isolado, foi algo que mexeu bastante comigo. No aspecto financeiro, porque como eu trabalho com eventos, eu me vi numa posição que eu não pude trabalhar mais. Então, isso mexeu muito com a minha vida econômica e psicológica. No meu caso, foi o aspecto financeiro, porque a gente tinha 4 restaurantes e tivemos que fechar as portas de 4 restaurantes, mandar quase 50 funcionários embora e fazer acerto com os funcionários. No começo da pandemia, eu passei por um trauma muito grande e isso me fez desenvolver. A ansiedade que eu já tinha ficou pior. Eu estava em um relacionamento com uma pessoa que já tinha 1 ano e 3 meses. E um belo dia, simplesmente, do nada, sem eu fazer nada, ele tentou tirar minha vida. Eu consegui fugir, só que eu fugi. Mas eu me machuquei porque eu caí no meio da rua, debaixo de um carro e eu me machuquei. Em relação à categoria benefícios da auriculoterapia para a promoção da saúde e mudança de estilo de vida. Alguns participantes relataram que a auriculoterapia ela possibilitou a redução da ansiedade, melhora no relacionamento familiar, melhora da qualidade de vida e satisfação com a saúde, e também eles passaram a se corresponsabilizarem pela sua saúde, adotando um estilo de vida saudável. Então, essas informações nós podemos observar nos seguintes relatos. Eu percebi que melhorou muito a ansiedade, eu fiquei bem mais assim, controlada, no sentido assim, de tudo, né? Geral, nervoso, de tudo, medo. Melhorou, posso te dizer que melhorou 100%. Nossa, eu acho que eu sou outra pessoa, muito mais calma dentro de casa, com meu marido, com meus filhos e com meu trabalho. Muito mais bem resolvida, sabe? Mas para mim, eu acho que melhor que esse tipo de tratamento, a auriculoterapia, não existe. Gente, aquelas sementinhas têm uma importância. E ativava, assim, uma área muito importante, porque até meu modo de pensar sobre mim, de como eu fazia com a minha saúde, de como eu vou fazer com a minha vida,
mudou. Antes eu comia muita coisa não saudável. Hoje, quando eu voltei a fazer exercício, eu mudei completamente minha alimentação. Não estou comendo açúcar, eu estou optando mais por fruta, por verdura, coisa que também eu comia muito pouco. Melhorou a qualidade do sono, então eu passo o dia com mais energia, com mais vitalidade. Isso para mim é saúde. Eu não me sinto cansada nem com dor de cabeça. Eu sentia tanta coisa, eu sentia tanta dor de cabeça, era enxaqueca, era enjoo, era tanta coisa. Eu não sinto mais dor de cabeça, eu durmo super bem e eu durmo cedo, minha pressão controlou, sabe? Eu tive um pico de estresse que perdia muito o meu cabelo, agora parou. E como eu estou com o meu emocional equilibrado, parou. Eu tinha perdido o cabelo que eu achei que iria ficar careca. Em relação à categoria do reconhecimento da auriculoterapia como um recurso de cuidado em saúde significativo, nós observamos que alguns participantes tinham aí uma preocupação com os efeitos adversos dos remédios alopáticos e eles reconheceram a auriculoterapia como um recurso importante para o seu equilíbrio físico e mental, bem como para contribuir para a promoção da sua saúde. Então, essas informações nós podemos observar nesses relatos. Passei por psiquiatra, ele tinha passado medicação forte para mim, mas eu optei em não tomar. Eu tomei 3 dias e desisti. Eu imaginei que fosse dar certo, mas nem tanto igual foi. Eu esperava um resultado bem menor e foi além do que eu imaginava. Eu estava uma pessoa assim, eu não queria tomar remédio, eu tinha medo, pois eu estava em uma fase que era quando eu cheguei aqui, que eu falei, estou ficando louca. Eu vou ao psiquiatra, ele vai me dar um remédio, porque eu preciso dormir, eu preciso viver, eu preciso acalmar, e não precisou para você ver. Eu acho que o tratamento da auriculoterapia não trata só a mente, ele trata igual. Eu te falei, a mente trata tudo. Assim, eu acho que ele é melhor que o remédio, porque o remédio é momentâneo, você vai ficar dependente daquilo. Eu procurei a auriculoterapia primeiro para não ter que tomar medicamento controlado. Aí eu busco porque eu sei que, eu tenho certeza que eu vou obter resultado com a auriculoterapia. E também eu busco por saber que com a auriculoterapia eu não vou ter evento adverso. Não vou ter nenhuma reação adversa, que no caso, com medicamento alopático a gente tem. Em relação à categoria espiritualidade como recurso para a promoção da saúde mental, alguns participantes trouxeram que a espiritualidade foi um fator importante para o bem-estar psicológico e para enfrentar as situações adversas da vida, que no caso aqui estavam relacionadas à ansiedade. Eu acho que a pessoa sem fé não consegue não. Se ela não tiver fé, ela não acreditar em uma coisa, acreditar que existe alguém que está olhando para a gente, que está ajudando e que está olhando para a gente, ter fé, que seja assim, eu acho que a pessoa não consegue. A gente tem que acreditar em ter fé, acreditar que Deus sabe o que faz e seguir. Eu converso com Deus, eu mantenho o meu equilíbrio e não penso em coisas ruins. Em relação à categoria fatores negativos correlacionados à saúde mental, à qualidade de vida e à satisfação com a saúde, nós observamos que alguns participantes tiveram experiências de perda de entes queridos e relacionamentos abusivos, e esses fatores afetaram negativamente a saúde mental deles e também a multiplicidade de papéis que as mulheres estão exercendo
ambiente familiar e trabalho, a dificuldade financeira e os conflitos familiares estavam ocasionando prejuízos à qualidade de vida e na satisfação com sua saúde. Então, esses dados nós podemos observar nos seguintes relatos. Eu creio que explodiu, mas equalizou foi na perda da família repentina. Essa perda foi um infarto que meu tio teve, né? Ele infartou e eu passei mal. Minha pressão subiu, que eu fiquei assustado com isso. E depois disso, eu fiquei com medo, achando que iria acontecer comigo mesmo. Foi bem antes. Eu passei por um relacionamento abusivo. Eu fiz tratamento quase um ano com a psicóloga. Antigamente eu achava que eu nunca precisaria disso, que eu era muito tranquila, mas aí depois que eu dei a depressão, eu mudei totalmente o humor. E me ajudou muito depois que eu passei para a auriculoterapia. Eu acho que para mim ter essa qualidade de vida, eu teria que mudar muita coisa na minha vida. Mudar muita coisa. Essa ansiedade minha, essa responsabilidade, tudo em cima de mim, muita coisa. Responsabilidades que a vida que me deu, né? Deus deu, filho, pai, trabalho, sozinha, muita coisa. Eu tinha que mudar algumas coisas que eu estava assim fazendo ou permitindo que fizessem comigo e que precisava tomar decisões nesse sentido. Aprender a dizer não, a dar prioridade, me priorizar em relação às outras pessoas, aprender a dividir as tarefas e não me sobrecarregar. Um exemplo em casa, né? Não abraçar tudo, dividir para não me sobrecarregar. Chega financeiro, familiar, tudo ruim. Um acompanha o outro, né? Por mais que a gente não queira. Uma coisa acompanha a outra. Um estragando, quando um estragando já incomoda, agora imagina quando é tudo que estraga. É financeiro, é família. Hoje em dia, não sei se para você, mas hoje em dia a gente está trabalhando, a gente não vê dinheiro. O que intensifica são problemas pessoais. Se eu tivesse uma vida mais tranquila, entendeu? Eu acho que eu não sentiria tanta dor. Eu tenho muito problema em casa, especificamente com meu filho. Então, eu não consigo passar um dia bem. Se eu estiver feliz, sem problema nenhum, sem nenhum acontecimento, eu sinto que eu fico melhor. Agora, eu irei explicar para vocês sobre a integração dos resultados quantitativos e qualitativos. Ou seja, a parte qualitativa tem que explicar os dados quantitativos. Então, na parte quantitativa, nós observamos que 61,7% dos participantes antes da intervenção apresentavam ansiedade extremamente severa. Após a intervenção, 86,7% passaram a apresentar ansiedade normal. Como que os dados qualitativos explicam isso? Então, nós observamos nos dados qualitativos que a aurioterapia possibilitou redução da ansiedade, bem como sintomas de taquicardia, sentimento de medo, né? E houve também redução da pressão arterial, dentre outros benefícios. E nós observamos também que a pandemia da Covid-19 afetou de forma negativa a ansiedade dos participantes, pois eles tiveram que lidar com a morte de pessoas próximas, houve distanciamento social e dentre os participantes nós tínhamos também os profissionais de saúde, tá? Que nós observamos também que eles estavam apresentando medo e preocupação de serem infectados e de transmitirem o vírus aos seus familiares que apresentavam comorbidades. Houve também na pandemia crise financeira e violência doméstica contra a mulher. Então, o que a literatura traz sobre a auriculoterapia na ansiedade? Então, estudos mostram que a auriculoterapia pode ser importante, né? Pode ter um efeito positivo na redução da ansiedade e tem um estudo que traz que no pavilhão auricular
existe um grupo de células pluripotentes que possuem informações de todo o organismo e inervações abundantes relacionadas com o sistema nervoso que ajudam a equilibrar o sistema orgânico e emocional do indivíduo. Nós também observamos que a maior parte dos participantes que apresentavam queixa de ansiedade eram do sexo feminino. E estudo traz que, em decorrência da pressão social, jornada de trabalho e da renda inferior, as mulheres, né, têm uma tendência a trabalhar mais para cumprir com os pagamentos e a manutenção da família. Então, tudo isso contribui para aumentar a ansiedade nas mulheres. E também nós observamos, né, nesse estudo que houve também uma redução dos sintomas de ansiedade, estresse e depressão. Estudo traz que os pontos, tá? Shenmen, rim, sistema nervoso simpático, fígado, relaxamento muscular, tronco cerebral, coração, pulmão, ansiedade 1 e 2, pode ter efeito positivo em sintomas de estresse, ansiedade e depressão. E também estudos falam que a aurioterapia pode promover um equilíbrio energético e emocional no indivíduo. Em relação à pandemia, estudos trazem que estresse, ansiedade e depressão aumentaram durante a pandemia, afetando a saúde mental de muitas pessoas. O distanciamento social foi muito importante para prevenir a Covid-19, mas ocasionou aumento dos sentimentos de tristeza, depressão, ansiedade, do consumo de alimentos não saudáveis, uso de bebidas alcoólicas e tabaco e redução da prática de atividade física. Também a pandemia provocou perdas massivas de vida, causou medo, mudanças nas expectativas em relação ao futuro e prejudicou a elaboração do luto, pois muitas pessoas não puderam participar dos ritos fúnebres, que é extremamente importante para o processo de elaboração do luto. Também, profissionais de saúde durante a pandemia enfrentam risco de contaminação, afastamento do trabalho, sofrimento psíquico que se expressa em transtorno de ansiedade generalizada, distúrbios do sono, medo de adoecer e de contaminar colegas e familiares. E também, né, na pandemia houve um aumento da vulnerabilidade brasileira, com desemprego e redução de renda, contribuindo para sintomas de estresse, ansiedade e depressão. E também, estudos trazem que a violência contra a mulher no Brasil é um problema de saúde pública, que foi agravado durante a pandemia da Covid-19, com o aumento da violência doméstica devido às medidas de distanciamento social. Nós observamos, tá, que na fase quantitativa, né, após o tratamento da aurioterapia, a maior parte dos participantes passaram a apresentar uma qualidade de vida boa, estavam satisfeitos com a sua saúde. Então, como que os dados qualitativos explicam isso, tá? Nós observamos que a aurioterapia, através dos dados qualitativos, né, contribuiu para a redução da ansiedade. Os participantes tiveram tempo para cuidar melhor de si mesmos. Houve também autoconhecimento, calma para lidar com as situações adversas do cotidiano. Alguns participantes passaram a se corresponsabilizarem pela saúde, adotando um estilo de vida saudável, como por exemplo aí, atividade física e alimentação saudável. Melhorou o sono e da dor de cabeça. Houve redução da queda de cabelo e também a espiritualidade foi importante para a redução da ansiedade. E alguns participantes, principalmente do sexo feminino, auto-perceberam a sua qualidade de vida ruim, estavam insatisfeitos com a sua saúde. Então, como que os dados qualitativos explicam isso? Então, nos dados qualitativos, nós identificamos que o desempenho de muitos papéis, tanto no ambiente familiar e profissional, a dificuldade econômica e o conflito familiar fez com que esses participantes, né, que eles auto-percebessem a sua
qualidade de vida ruim e estavam insatisfeitos com a sua saúde. Então, nesse processo, nós observamos que é extremamente importante que haja uma abordagem intersetorial para ajudar essas pessoas, né, que mesmo com o tratamento da auriculoterapia ter contribuído para a redução da ansiedade, mas para alguns participantes, né, mesmo após o tratamento da auriculoterapia, alguns autoperceberam a sua qualidade de vida ruim, estavam insatisfeitos com sua saúde. Então, nós acreditamos firmemente a importância de uma abordagem intersetorial para ajudar essas pessoas. Agora, o que os estudos trazem, tá, sobre a auriculoterapia? Então, estudos trazem que a auriculoterapia pode melhorar a consciência do usuário da atenção primária sobre a sua saúde e a importância do autocuidado, resultando em maior comprometimento com a saúde e melhora da qualidade de vida. E também, estudos apontam uma necessidade de educação permanente para capacitar as equipes de saúde para o uso das práticas integrativas, pois muitos desconhecem essas práticas e seus benefícios, e o Ministério da Saúde está ofertando cursos à distância sobre as práticas integrativas em ambiente virtual. E estudos trazem também que a auriculoterapia pode ter efeito positivo para o tratamento de distúrbios do sono, hipertensão, dor de cabeça, lombalgias, cervicalgias e osteoartrites. E também a acupuntura pode ser benéfica para tratar perda de cabelo, mas são necessários aí mais estudos controlados e randomizados para avaliar a eficácia desse recurso terapêutico. E estudos trazem também que indivíduos com maior religiosidade e espiritualidade podem relatar melhor bem-estar, menores índices de depressão e ansiedade. Nós observamos, né, também que nesse estudo, apesar da auriculoterapia ter contribuído na redução da ansiedade de todos os participantes que participaram desse estudo, tivemos também uma minoria que houve aí, né, que após o tratamento, né, não perceberam uma melhora na sua qualidade de vida e na satisfação com a sua saúde, tá? Mas nós observamos que nesse estudo, que a auriculoterapia, na maioria dos participantes, ela teve uma contribuição importante, tá? Para melhorar a qualidade de vida e também a satisfação da saúde dos participantes. Mas nós tivemos aí também uma minoria que, apesar do tratamento, né, eles ainda autopercebiam a sua qualidade de vida ruim, estavam insatisfeitos com sua saúde. Mas o que os estudos trazem a respeito disso, tá? Então, a multiplicidade de atribuições pode ocasionar nas mulheres sentimentos de tristeza, angústia, crise de ansiedade, estresse, depressão, alterações na qualidade do sono, falta de tempo para a prática de atividades físicas de lazer, ocasionando prejuízos à sua qualidade de vida. E o trabalho pode contribuir para o bem-estar psicológico da mulher que exerce trabalho remunerado, mas somado às múltiplas ocupações, pode ser um fator gerador de estresse emocional, sobrecarga física e psíquica. E estudos também trazem, né, que embora a família possa atuar como meio de proteção e diminuir a possibilidade de problemas emocionais, famílias com excesso de conflitos e baixa afetividade pode ser um fator de risco para a saúde física e emocional de seus membros. E a baixa renda é um fator que pode comprometer as condições de saúde, bem como a qualidade de vida das pessoas. E no Brasil, a desigualdade social e a concentração de renda estão entre as maiores do mundo. Então, nós observamos, né, a importância também de utilizar a
uma abordagem intersetorial para ajudar essas pessoas. Afinal, a intersetorialidade é considerada uma estratégia potente para enfrentar os problemas de saúde relacionados aos determinantes sociais do processo de saúde e doença. Então, como conclusão, nós observamos, que a auriculoterapia se mostrou útil na redução dos níveis de ansiedade e na melhoria da qualidade de vida e da satisfação com a saúde dos participantes, sendo que a maior parte passou a apresentar níveis de ansiedade normais, passaram a avaliar a qualidade de vida como boa e ficaram satisfeitos com sua saúde, bem como a se corresponsabilizarem pela saúde. E nós observamos também que houve também uma melhoria nos sintomas de estresse e depressão, além da ansiedade. E a multiplicidade de papéis, dificuldade econômica e conflitos familiares afetaram a qualidade de vida e a satisfação com a saúde de alguns participantes. Por isso, é importante que haja uma abordagem intersetorial para ajudar essas pessoas. E gestores de saúde devem capacitar os profissionais de divulgar a auriculoterapia na atenção primária, pois nós observamos nesse estudo, um conhecimento limitado dos participantes sobre os efeitos da auriculoterapia. E também os resultados desse estudo podem ser de grande importância para as ciências da saúde, especialmente para as práticas integrativas e complementares. E como limitação, nós utilizamos o protocolo fechado, nessa pesquisa. Então, é muito importante que haja aí outras pesquisas com a escolha de pontos de auriculoterapia de forma individualizada, seguindo os preceitos da medicina tradicional chinesa. E como recomendações, nós recomendamos a realização de mais estudos sobre a auriculoterapia em outras condições clínicas, condução de estudos que envolvam a seleção de pontos individualizados, seguindo os preceitos aí da medicina tradicional chinesa, estudos também sobre a avaliação da viabilidade econômica da inclusão da auriculoterapia na atenção primária à saúde, em relação aos custos e capacitação dos profissionais de saúde, e também investigação da possibilidade de integrar a auriculoterapia com outras terapias complementares, para o tratamento da ansiedade e outras condições de saúde mental.